Hoje nós estamos na aula 6 e nós vamos falar sobre o pecado. Lembra que na aula passada nós falamos sobre o perdão, né? A importância da liberação do perdão? E nós temos sempre o hábito de classificar apenas a imoralidade sexual como pecado. E esquecemos que alguns pecados também nos aprisiona, né? A pornografia, como por exemplo a mentira, a liberação de perdão. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que é Ele que nos constrange quando nós estamos pecando, e é o Espírito Santo também que nos ajuda a liberar esse perdão, né? Então vamos focar aqui sobre a imoralidade sexual. Quando nós estamos casadas, nós assistimos um conteúdo pornográfico e nós desejamos aquela pessoa, nós estamos adulterando. Se nós somos solteiras e nós assistimos um conteúdo pornográfico, nós estamos fornicando, porque nós estamos desejando aquela pessoa. E quando nós saímos daquela cena, nós entramos no ato da masturbação, que é o sexo solo. Aí de repente você pode até me dizer assim, Edna, mas eu só vejo conteúdo, eu não me masturbo. Mas a palavra de Deus em Mateus 5:28 nos diz o quê? Tudo aquilo que nós olhamos e desejamos, nós já pecamos. Então percebe que um pecado chama o outro. Então, por exemplo, às vezes você está olhando o seu celular, está vendo um conteúdo impróprio e a pessoa te pergunta, o que você está vendo? Você não vai falar que está vendo um conteúdo impróprio. Então você já mente para essa pessoa. Nós praticamos o que ali? A mentira, né? E a palavra de Deus diz quem é o pai da mentira. Então um pecado vai chamando o outro pecado. E lá na palavra de Deus, em 1 João 1:9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E muitas vezes nós não colocamos a nossa verdade para Deus. O inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer te aprisionar. Ele quer fazer você acreditar que uma vez que você pecou, você já não consegue mais colocar para Deus, porque Ele não vai te perdoar. E o Senhor, Ele não fala quantas vezes que Ele vai nos perdoar, mas nós precisamos colocar a nossa verdade para Deus. Então eu quero te convidar a fazer uma autoanálise do seu coração, né? E colocar para Deus. Muitas vezes nós falamos para Deus assim, eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o pecado, ele é bom, ele dá prazer, mas ele tem as consequências. E uma dessas consequências é a quebra de conexão com Deus. Então ele quebra a nossa conexão, né? Nós não conseguimos mais ser íntimos de Deus. E aí você faz uma escolha, você prefere o prazer ou essa conexão com Deus? Então coloque a verdade para Deus, com certeza você vai preferir essa presença de Deus. Então coloque para Deus, Senhor, o pecado ele é bom, ele me dá prazer, mas eu não quero mais. Eu quero a tua presença, eu quero viver uma verdade contigo. É somente o Espírito Santo que pode te ajudar a colocar essa verdade para Deus, a colocar ali ao seu sentimento, aquilo que está fazendo, o que está gerando dentro de você, entende? Então muitas vezes nós colocamos para Deus, eu não aguento mais, mas o que você não aguenta? Coloque essa verdade, não deixe o inimigo colocar várias mentiras na sua mente. Abra comigo a palavra lá em Tiago 5:16, ele diz assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muitas vezes nós não conseguimos compartilhar um sofrimento com a outra pessoa, o nosso pecado, uma dor, porque o pecado ele gera uma dor. Então, procure uma pessoa que você confie, procure uma pessoa que você possa se abrir, que essa pessoa também não vai espalhar sobre a sua vida, e coloque a sua verdade, confesse o seu pecado, para que você possa ser curada, para que essa pessoa possa orar por você. Jesus, ele já sabia que nós iríamos ser tentados. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado. A palavra de Deus lá em Mateus 26:41 diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Confessar pecado não é fácil, mas o nosso Senhor Jesus Cristo sabia que nós seríamos tentadas. Então, confesse o seu pecado.
Coloque a sua verdade para uma pessoa que você confie, para que essa pessoa possa orar após você ter colocado a sua verdade para Deus. Porque em primeiro lugar você tem que confessar para Deus. Depois você confesse para uma pessoa que você confie, uma pessoa que não vá abrir sua vida, para que possa orar, para que você seja fortalecida em Jesus Cristo, mas que você vigie a todo momento, porque a tentação ela já vai fazer parte. Então vigie e ore para que você não caia em tentação. Então seja fortalecida em Jesus Cristo e ore com constância. E muitas vezes nós temos medo de confessar um pecado porque nós pensamos assim: se temos um cargo na igreja, um cargo de autoridade, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Se você é uma pessoa casada, você vai pensar: como que eu vou confessar isso? Se eu vou confessar para o meu marido, o que ele vai pensar? Se eu confessar para uma pessoa, eu sou casada, e o meu casamento? Mas, amada, antes de você carregar um pecado e ficar com ele guardada ali, aprisionada, é melhor você confessar para uma pessoa. E o Espírito Santo vai trabalhando. A partir do momento que você abre o seu coração, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração para que você possa colocar a sua verdade para o seu marido, através desse aconselhamento, através desse acompanhamento, entende? Você não pode ficar aprisionada nesse pecado, porque é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo, ele vai fazer você acreditar. Quanto mais aprisionado e você guardar isso só para você, você vai sofrer e você não vai conseguir ser liberta para viver outras coisas que Deus tem para você. Eu tenho um caso de uma aconselhada que ela tinha raiva do pai porque o pai tinha traído a mãe, mas a mãe, por ser cristã, perdoou o pai. E ela não perdoava. Não perdoava porque ele tinha feito isso, não perdoava porque ele não deu atenção para ela enquanto estava crescendo, e ela não conseguia perdoar o pai dela. Então, querendo ou não, ela se refugiou e ela ficou aprisionada naquele pecado porque ela não conseguia liberar um perdão para o pai. E ela continuava exercendo ali a parte do pecado, né, da masturbação, como ela dizia: eu não preciso nem ver um conteúdo pornográfico, eu estou aprisionada na pornografia. E depois de muitas conversas que eu consegui entender esse problema que ela tinha com o pai, mas ela entendeu a importância da liberação do perdão. É fácil? Não, é um treinamento, né? É uma ausência de dor, não uma ausência de memória, como nós falamos na aula passada. Por isso, a importância de você não permitir que um pecado chame o outro. E ali você fique aprisionada e escravizada, porque você vai refugiar para uma situação, que no caso aqui é a pornografia ou a masturbação. Então se abra. Quero te dar algumas dicas aqui nessa aula. Quando você for abrir, confessar o seu pecado, confesse primeiro para Deus. O rei Davi, quando ele pecou, lá no Salmo 51, ele diz o quê? Pequei contra ti, e contra ti somente pequei, mas restitui a alegria do meu coração, né? A alegria da salvação, a alegria de um espírito obediente. Coloque a sua verdade primeiro para Deus. Segundo, quando você encontrar com um conselheiro, coloque a sua verdade. Quanto mais profundo você for no seu problema, na sua situação, mais rápido é esse processo. O retorno, ele é mais profundo. Então, mais rápido você começa a ver o efeito. Então, não esconda nada. Coloque, porque você já colocou para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Os olhos dele estão em todos os lugares. Então, quando você chegar numa sessão de aconselhamento, seja a mais profunda ali que você puder. Coloque realmente a tua verdade, para que esse retorno também seja profundo, para que você possa ver o Senhor abrindo ali, o Senhor atuando no seu coração, atuando no seu problema, né, na sua dificuldade. E muitas vezes o retorno ele demora. Por quê? Porque a sua confissão, ela não está sendo profunda. Então confesse, coloque ali a sua verdade, né? Aquilo que te faz, que dói o seu coração, aquilo que te faz ficar escravizada naquela situação. E o terceiro ponto aqui, não se esqueça da graça do Senhor. É por essa graça, por esse favor imerecido do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que nós fomos libertas, que nós fomos salvas, que nós fomos
resgatadas do domínio das trevas. E é essa graça que te capacita a você não cair no pecado. Essa graça, ela não atua na sua vida somente após a queda, mas essa graça que te restaura, é essa graça que te renova, é essa graça que te fortalece, é essa graça que te capacita para não cair no pecado, que te capacita para não ficar aprisionada no pecado. Então não esqueça essa graça. E essa graça, ela só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo. Então convide o Espírito Santo para te conduzir durante o dia. Não esqueça de viver o só por hoje, se preocupar nesse dia. E não esqueça de viver essa graça capacitadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te vejo aqui na próxima aula. Até lá!